O termo siamês tem origem num caso surpreendente de dois gêmeos nascidos com o corpo unido que viveram nos Estados Unidos. Trata-se de Chang e Eng, nascidos em 1811 em Sião, na Tailândia, de pais chineses. Claro, já eram conhecidos diversos casos na história de gêmeos siameses, mas o caso desses irmãos foi emblemático. Em seu país natal, os irmãos eram conhecidos como gêmeos chineses. Quando eram adolescentes, um capitão estadunidense os descobriu brincando no rio e decidiu levá-los para os Estados Unidos. Eles foram vendidos pela mãe e levados para serem expostos num palco. Esse era um tipo comum de entretenimento na época. Quando chegaram aos Estados Unidos, os irmãos foram examinados por um médico que falou que uma separação dos corpos por cirurgia poderia ser fatal. Anos depois, quando eles se casaram, até cogitaram fazê-las, mas foram convencidos do contrário. No show, eles eram apresentados como gêmeos siameses, por virem de Sião. Foi assim que nasceu a alcunha, hoje muito comum. Foram tratados como escravos de palco, mesmo que tivessem assinado um contrato de apenas 5 anos. Ao atingirem 21 anos, decidiram continuar no show. Eles eram muito inteligentes e causavam fascinação. Porém, diferente de antes, eles bolaram um esquema para que todo o dinheiro dos shows fosse para eles. Por 7 anos, Chang e Eng ganharam muito dinheiro, se apresentando por todo o país e então se aposentaram. Vamos conhecer um pouco mais essa fascinante história de Chang e Eng, os irmãos siameses que tiveram 21 filhos. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Hoje usamos a palavra siamês para nos referirmos àqueles gêmeos cujos corpos permanecem unidos após o nascimento. Mas poucas pessoas sabem que o termo surgiu por causa de dois irmãos que viveram no século XIX nos Estados Unidos. Eles nasceram em 1811 em Sião, a atual Tailândia, filhos de pais chineses. Chang e Eng Bunker vieram ao mundo unidos pelo externo, o osso plano, alongado, situado na parte anterior e média do tórax. Chang e Eng não são os primeiros irmãos unidos de que temos ciência. Anteriormente, houve casos bastante conhecidos na história. Por exemplo, as duas irmãs que viveram na Hungria no século XVIII, o que causou fascínio na época. Mas Chang e Eng Bunker foram os primeiros irmãos siameses a viver uma vida extraordinária. Quando crianças, Chang e Eng eram conhecidos como gêmeos chineses por seus vizinhos em Sião. Depois que foram praticamente vendidos pela mãe e chegaram aos Estados Unidos, foram colocados no palco e exibidos como se fossem monstros. A América do século XIX era um lugar muito puritano e desagradável, e os espetáculos de variedade eram uma das principais formas de entretenimento da época. Os proprietários decidiram comercializá-los como gêmeos siameses, porque eram de Sião, e foi assim que esse tema acabou ganhando popularidade. Eles eram tratados como escravos, embora tecnicamente não fossem escravos, pois haviam assinado um contrato de 5 anos. O público pedia que tirassem as roupas para verificar se não havia truque. Os médicos o examinavam no palco. Ninguém os tratava como se fossem seres humanos. Aos 21 anos, Chang e Eng chegaram à maioridade nos Estados Unidos. Mas em vez de sair do palco, decidiram continuar se exibindo para o público. Eles continuaram a se exibir para um público americano, que os viam como sub-humanos, mas dessa vez eles ganhavam todo o dinheiro.
Foram de palco a palco por 7 anos e ficaram ricos e depois se aposentaram. Chang e Eng fixaram residência na Carolina do Norte. Eles compraram um terreno e uma casa. E em uma reviravolta inesperada para duas pessoas que lutaram tanto para serem consideradas humanas, se tornaram proprietários de escravos. Chang e Eng queriam se afastar da multidão e quando se mudaram para a Carolina do Norte, se tornaram sulistas em todos os aspectos. Em 1832 não havia muita imigração asiática, de modo que em certa medida eles se misturaram com a população branca. Os sulistas os viam como brancos honorários, já que eram famosos e tinham dinheiro. Então se tornaram donos de escravos, se casaram com 2 mulheres brancas e quando a guerra civil eclodiu, enviaram seus filhos para lutar contra os Yankees no norte. Chang e Eng desafiaram os padrões da época de 2 maneiras. Primeiro, eles conseguiram adquirir a cidadania americana, normalmente reservada para homens brancos e livres. E em segundo, se casaram com 2 irmãs brancas, em contravenção às leis anti-miscigenação do Sul. Foi um grande escândalo e jornais da época deram muitas manchetes à união. Mas a dinâmica de um casamento com irmãos siameses não era simples. Chang e Eng aderiram a uma rotina muito rígida. Compraram 2 casas próximas uma da outra, uma para a mulher de Chang e outra para a mulher de Eng, e concordaram que passariam 3 dias em cada uma. Os irmãos também tinham um pacto muito rigoroso quando se tratava de relacionamentos íntimos. Eles usaram a mesma técnica que as gêmeas siamesas inglesas Daisy e Violet Hilton usariam mais tarde no século XX. Uma dessas irmãs acabou se casando e, segundo seu livro de memórias, quando a irmã casada estava com seu marido, a irmã solteira se afastava mentalmente da situação. Lia um livro ou tirava uma soneca. Isso foi o que Chang e Eng fizeram. Parece que esse arranjo funcionou, já que os 2 casamentos produziram um total de 21 crianças nas 3 décadas que duraram. Chang teve 10 filhos e Eng 11. Embora pareça muito, não era realmente incomum para os padrões da época, especialmente na Carolina do Norte, onde era normal para um casal ter até 10 filhos. Mas os irmãos quiseram se separar um do outro em algum momento. Quando chegaram pela primeira vez aos Estados Unidos, foram examinados por um médico muito famoso, que lhes disse que a operação para separá-los poderia ser muito perigosa. Mesmo assim, os irmãos pensaram em realizá-las antes de se casarem, mas suas futuras mulheres o convenceram de que era muito arriscado. Elas disseram que os aceitavam exatamente como eram. Mas o fim dessa história poderia ter sido muito diferente se a operação tivesse sido realizada. Chang bebia com frequência e sua saúde se deteriorou ao longo dos anos. Ele acabou sofrendo um ataque cardíaco e teve que ficar de cama, o que significa que Eng também não conseguia sair da cama, embora estivesse completamente saudável. Uma noite, Chang ficou muito doente. Quando Eng acordou, seu irmão estava morto. Pela primeira vez em sua vida, Eng estava sozinho. Os irmãos concordaram que quando Chang morresse, o médico os operaria para que Eng pudesse viver. Mas naquela noite ele não chegou a tempo. Horas depois, Eng também morreu. Não se sabe ao certo, no entanto, por que Eng morreu poucas horas depois de seu irmão. Pode ter sido que ele tenha morrido de horror por estar preso a um corpo, mas os médicos especularam que Eng provavelmente morreu por falta de sangue quando seu sistema circulatório bombeou sangue através dos vasos sanguíneos que o conectavam ao irmão morto e não recebeu sangue em contrapartida. Após a sua morte, os médicos realizaram uma autópsia para entender mais sobre a anatomia dos siameses. O exame revelou que o fígado de Chang e Eng estava conectado. A história dos 2 irmãos mostra que não existe um caminho para o ser humano. Chang e Eng viveram uma vida extraordinária e ficaram juntos até o fim.